Seja bem-vindo à nossa série de estudo da Palavra de Deus, Bíblia Fácil, um jeito fácil de aprender mais sobre a Bíblia. Nesta série, nós apresentaremos 10 temas sumamente relevantes para você. O seu conhecimento bíblico certamente será aprofundado e a sua vida abençoada. O primeiro tema, ou a primeira lição que nós teremos neste exato momento, é Deus e as Escrituras. Ultimamente, Deus tem sido acusado de ser indiferente aos nossos problemas. Quando às vezes clamamos a Deus em oração, pedimos por um sinal, sofremos por desemprego, sofremos por problemas que levamos no dia a dia, surge a pergunta: onde está Deus? Então, nesta palestra, nós compreenderemos, através da Escritura, que Deus é um Deus que se compadece de nós. É um Deus que nos ama e um Deus que quer o nosso bem. Vale ressaltar, querido amigo, que originalmente a Bíblia, a Escritura Sagrada, não foi escrita na nossa língua materna, que é o português. O Antigo Testamento, que é a primeira porção da Bíblia, a primeira parte da Bíblia, que vai de Gênesis até Malaquias, foi escrito em hebraico. E algumas porções em aramaico, contidas ali no livro de Esther e no livro de Daniel. Já o Novo Testamento, que vai desde o Evangelho de São Mateus até o último livro da Bíblia, que é o do Apocalipse, foi escrito em grego. Então é importante você compreender que, apesar de termos hoje traduções fiéis ao texto original, a Bíblia foi escrita em 3 línguas, basicamente: o Antigo Testamento em hebraico e algumas poucas porções em aramaico e todo o Novo Testamento em grego. Algumas informações importantes sobre as Escrituras. Eu não sei se você sabia, mas a Palavra de Deus ela foi escrita em um período aproximado de 1.600 anos. Ou seja, desde o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, que foi escrito por Moisés, até o livro do Apocalipse, de autoria joanina, que encerra assim a Escritura Sagrada, foi um período de 1.600 anos. A Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, muitos dos quais não viveram na mesma época, ou seja, não foram contemporâneos e, além disso, viveram em localidades diferenciadas. Agora, alguns princípios que nortearão nossa série de estudos. O primeiro princípio, o princípio iniciado por Martinho Lutero, o grande reformador da Idade Média, a expressão em latim sola scriptura, que significa somente a Escritura. Ou seja, nesta série nós não apresentaremos argumentos filosóficos, tendências ou achismos, mas tão somente o que a Palavra de Deus nos diz. O segundo princípio é o tota scriptura, uma expressão igualmente em latim que significa toda a Escritura, ou seja, o que o todo da Bíblia me diz sobre esse assunto. Esses são os 2 princípios que nortearão a nossa série composta de 10 temas bíblicos. Pergunta número 1. O que é a Palavra de Deus? São João 17:17 está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Querido amigo, veja que esta passagem de São João 17:17, ela foi proferida pelo próprio Cristo, quando ele disse: santifica-os na verdade. E que verdade é essa? A tua palavra é a verdade. O nosso mundo ele vem sido invadido por uma tendência pós-moderna que afirma categoricamente de que não existe verdade absoluta que deve nortear a vida de todas as pessoas. Não existe uma verdade plena que deve servir como molde ou como padrão, como estilo de vida. Cada um faz sua própria verdade. Mas vejam que, à luz da Escritura, Jesus ele aponta a sua palavra como sendo a própria verdade. Pergunta número 2. Aqui o salmista compara a palavra de Deus. Você deve saber que
por toda a Bíblia, nós encontramos metáforas e comparações da palavra de Deus. E aqui o salmista compara, então, a Escritura Sagrada, Salmo 119, 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105 é uma passagem muito conhecida, onde o salmista ele revela ou ele compara que a palavra de Deus é como uma lâmpada acesa, uma lâmpada que ilumina o caminho, que ilumina o passo daquele que se aproxima de Deus. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia ela pode trazer sorte, que a Bíblia pode ser usada como uma ornamentação dentro de um escritório, ou alguns deixam a Bíblia aberta em cima de estantes, achando que aquilo vai trazer uma bênção para casa. Isso não é verdade. Assim como uma lâmpada apagada não cumpre a sua função de lâmpada para iluminar o ambiente, compreendemos também que a Bíblia é lâmpada a partir do momento que nós a utilizamos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pergunta número 3. Que benefícios recebem aqueles que estudam as Escrituras? Será que existe uma recompensa, um benefício a curto e a longo prazos? Romanos, capítulo 15, verso 4, responde esta questão. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Sabe, amigo, a Bíblia é fonte de sabedoria. A Bíblia nos dá ensinamentos éticos, morais, sobre família, sobre salvação, sobre saúde. Mas o que a Bíblia quer nos dar nesses últimos instantes da história do mundo é esperança. Mas não haverá esperança se nós não abrirmos a palavra de Deus e buscarmos conhecer a vontade dele para a nossa vida. Pergunta 4. Por quanto tempo terá validade a santa palavra de Deus? Você sabe que nesse mundo praticamente tudo tem data de validade, inclusive eu e você. Quer dizer, eu não sei o dia da minha morte, nem tampouco, eu não quero saber, né? Mas tudo tem data de validade, produtos em mercado, produtos perecíveis, não perecíveis, uma geladeira, um fogão, um carro, eu e você. Mas será que a palavra de Deus tem data de validade? Isaías capítulo 40, verso 8, apresenta o seguinte: Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Sabe que muitas pessoas acreditam que a Sagrada Escritura ela teve uma importância para as civilizações antigas, que ela não serve mais para nortear a nossa vida hoje. Não serve mais como um manual de sobrevivência ou um livro que apresenta grandes verdades. Mas você vê que o profeta Isaías ele foi taxativo, que o mundo passa, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ou seja, a Bíblia ela não tem data de validade. Quantos deuses existem? Efésios capítulo 4, verso 5 e verso 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Algumas pessoas por aí afirmam de que Deus são vários os deuses, né? Não existe apenas um Deus. Mas Efésios 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo diz claramente que Deus é um só. Sexta pergunta: qual é a natureza de Deus? São João capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Apesar de, como criatura, sermos nós carne e osso, Deus não é. Deus é Espírito. E se queremos nos aproximar desse Deus maravilhoso, precisamos nos aproximar espiritualmente, através da oração e através do estudo de sua palavra. Quais são as três pessoas da Trindade?
Mateus capítulo 28, verso 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então vejamos que Mateus 28, 19 apresenta com clareza que a própria ordem de Cristo Jesus para os discípulos era que eles pregassem o Evangelho e batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, temos uma evidência da triunidade divina. Escolhemos a figura geométrica do triângulo para tentarmos exprimir a essência da Trindade. Por mais que compreendamos que a Trindade ou a profundidade divina vai muito além das nossas expectativas e compreensão intelectual, escolhemos então esta forma didática para apresentarmos a essência de Deus. Imaginemos então que esta forma geométrica, que é uma só, que você está vendo aí, que é o triângulo, representa Deus. E que cada um dos seus lados representa uma parte desta divindade. Então, Deus, composto de 3 seres coeternos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja, querido amigo, que não são 3 deuses, mas é um Deus só. Assim como esta figura geométrica, ela é uma só. São 3 linhas ligadas, mas que perfazem apenas uma forma geométrica, a qual nós denominamos de triângulo. Assim é Deus. De forma pueril, de forma simples, Deus, ele é apenas um, composto de Pai, Filho e Espírito Santo. E a última pergunta: Deus se preocupa com os nossos problemas? Salmo 40, de 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amigo ou amiga, acredite em Deus. Confie em Deus porque Ele se preocupa com os nossos problemas. Deus não é um Deus indiferente que está ali no céu simplesmente observando as nossas dificuldades e infortúnios da vida. Davi, que é o autor deste salmo, ele se encontrava num poço de perdição, num tremedal de lama. E diz que em algum momento, enquanto ele clamava, Deus ouviu a sua voz, o tirou deste poço e firmou os seus pés sobre a rocha. Firmou os pés de Davi num caminho sólido, num caminho verdadeiro e colocou nos lábios dele um novo cântico. Então, nesse momento, surge o compromisso de fé. Aceito Deus como Senhor da minha vida, bem como a sua palavra, como revelação de sua vontade. Querido amigo, querida amiga, aceite neste exato momento Deus como Senhor da sua vida. Aceite a Escritura Sagrada como revelação da vontade do céu para a sua vida. E você certamente não será o mesmo. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.